Olá pessoal, esta é mais uma videoaula aí da IS2. Hoje é dia 29 aí de maio de 2015, né? A gente vai falar hoje sobre como que a gente gerencia aí, né, a parte dos projetos, né, os recursos do software, né, mostrando um caso real aí que a gente tem para fazer agora, né, e já vamos aproveitar e mostrar aí para ver como é que a gente faz. Vamos lá então. Bom, então a gente acabou de enviar uma videoaula aí sobre no gerente, né, sobre parâmetros de envio de e-mail, né, que é um recurso novo aí que a gente tem dentro desse software, né. Daí, como que a gente faz isso, né? Então, primeira coisa, né, a gente precisa cadastrar, teve alteração na base de dados, né? Então, a gente precisa atualizar aqui os objetos da base de dados. Então, estou aqui com o arquivo XML que tem todas as tabelas, né, e consultas do sistema. Então, eu vou cadastrar essa nova tabela aqui. Eu só vou fazer o seguinte, aqui. Eu vou acessar o sistema aqui para mostrar aqui o que foi feito. Daí a gente já fica mais fácil de entender, né? Vamos lá então. Bom, aqui então eu tenho aqui essa nova tabela aqui, ó, nova janela de dados aqui, parâmetros, envio e e-mail, né? Ok? Então essa é uma tela de lançamento de dados, que é essa tabela aqui, né, em termos de banco de dados, é essa tabela aqui. Então a gente tem que cadastrar esse novo objeto de banco de dados aqui no, né, objeto de base de dados. Então eu vou criar um novo, é o gerente, é uma tabela, né, aqui está o nome dela, itens de dados, né, então são quantos campos, né, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 campos. E quantos arquivos lógicos. No caso é só um, não tem uma integração, não tem nenhuma chave externa, nada, né, chave estrangeira. Então só um aqui, salvei, ok. Agora eu preciso no projeto, aí tem outra mudança ali também. Vamos só, antes disso, foi aumentado, né, foi colocado um campo novo na tela de, eu vou fechar aqui, tá um pouquinho pro lado aqui. Eu vou fechar aqui, ó, e vou pegar aqui, onde é que tá aqui, objetos BD. Vou pegar aqui módulos, e-mail. Só tenho que ver aqui, ó, qual que é a base de dados do gerente, né? Vamos ver aqui, gerente aqui, ó, é a 7. Então na base de dados 7 aqui, ó, eu tenho aqui, ó, quantidade de itens de dados 5, né? Se a gente entrar nessa módulo e-mail aqui, vamos pesquisar aqui, módulo e-mail, né? Ó. Então, agora, vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos, né? Então foi aumentado esse campo aqui que é o código do e-mail, daquela outra tabela lá, né? Então vamos entrar nesse registro aqui, ó, o 78. Vamos entrar aqui, base, desenvolvimento, objetos, base de dados, vou pesquisar, 778. Então aqui são 6, né? Ok. Tá, alterei já, então já alterei a estrutura de dados, né? Agora eu vou colocar esse novo recurso, né, do projeto, né, aqui na parte do gerente, ó, estamos no gerente aqui, né, vou colocar esse recurso aqui, né, que é a parâmetros envio de e-mail. Então, primeiro eu tenho que criar esse menu, né, então esse recurso ele vai estar disponível no menu miscelânea, né, miscelânea barra parâmetros. Vamos ver como é que tá certinho lá. Parâmetros, e-mails, envio. E-mails, envio. Ok, salvei. E agora eu vou criar um novo recurso aqui no projeto. Então é uma janela de dados, tela de parâmetros,
e-mails envio, né? O módulo ele é o módulo miscelânea, né? E aqui a gente vai puxar miscelânea barra parâmetros e-mails envio. Aqui é a tela de cadastro dos e-mails de envio da empresa por módulo do sistema, né? Ok, salvei. Ok, aqui eu vou puxar então a tabela, né? Então é parâmetros, e-mails e envios. Então essa tabela atende isso. E aqui a gente pode colocar alguma regra, né? Então, ó, a gente normalmente aqui é um campo livre, né? Então cadastra como quiser, né? A gente usa assim campos importantes aqui, né? Que seria por exemplo aqui módulo software, né? Que é o que tem, vou botar aqui, ó, campo módulo software, né? Indica em qual módulo este e-mail será usado de forma automática nas rotinas de envio de e-mail, né? As outras informações, né, são bem sugestivas, né, então não tem tanta necessidade, né? Se a gente entrar ali na coisa, então é o servidor SMTP, né? E ali tem as outras todas as informações que daí tu tira do teu próprio provedor ali de como que tu deve cadastrar, né? E o código é um sequencial, né? Ok, então cadastrei o recurso, cadastrei a regra aqui, né? Tudo. E daí é só fazer o lançamento das atividades ali, né? Para ficar o histórico também, né? Vou lançar aqui então um novo recurso, né? Eu boto aqui tela de parâmetros. Vamos ver aqui. E módulos envio, né? Eu vou botar desenvolver tela de... Na verdade essa não tinha solicitação lançada ainda, né? A gente era uma ideia que a gente tinha, então por isso que a gente está lançando a solicitação, né, para poder registrar. Mas o normal é ter a solicitação, daí tu só altera ali, né, ou finaliza ela, enfim, né? Então a gente tinha essa necessidade de criar essa solução de ter a opção de vários e-mails, né, para envio, né, em módulos, cada um em seu módulo, e também ter a opção de escolher lá no módulo de envio de e-mails, né, no módulo de e-mail lá. Então vamos botar aqui, ó, então desenvolver a tela de cadastro de e-mails de envio, né? Então a gente coloca aqui o horário que a gente fez ali, né, aquela solicitação, né? Só vou mostrar essa daqui, né? Então o tempo que a gente levou ali para fazer. Então desenvolvido tela de cadastro de e-mails de envio, né? Isso aqui, se eu quiser botar mais alguma informação, posso colocar, né? Normalmente às vezes a gente coloca aquela descrição que a gente botou lá nas regras, lá coloca aqui também, né? Coloco aqui, vou botar como finalizada essa solicitação. E a gente vai ver uma aqui que é uma questão interessante, né? Que assim, a gente criou essa tela, né? E a gente já tinha o módulo de e-mail, né? Esse módulo de e-mail aqui a gente já tinha. E a gente criou um campo novo, né? Só que é um campo que tem uma chave estrangeira, né? Que esse código de e-mail tem que estar lá no... Ele tem que estar lá, tem que existir nessa outra tabela, né? Então, como é que a gente faz aqui? Então vou repetir aqui, né? Então aqui, ó, tela de módulo
acho que é módulo e-mail, módulo, tela, módulo, não, vamos ver como é que é, módulo, vamos pegar aqui os recursos do projeto para a gente ver direitinho como é que tá, onde é que tá aqui, recursos do projeto 32, né, vamos ver aqui, tela, não, é janela de dados, janela, vamos ver aqui, e-mail, aqui, vamos botar e-mail, aqui ó, tela de módulo de e-mail, ó, tá vendo? Vamos lá então, vou botar aqui novo, volta, tela de módulo de e-mail, isso aí. Então, criar campo código e-mail da tela de parâmetros e-mails envio, né? Então é isso aí que a gente fez nessa tela de módulo de e-mail, né? Então aqui, o que a gente vai botar aqui? Vou botar aqui o tempo que a gente levou para fazer isso, né? Vou botar aqui criado campo, e daí aqui na hora de finalizar, a gente já vai cadastrar uma outra coisa interessante aqui, ó. Finalizei ela aqui, que é o seguinte: como a gente está criando um campo novo numa tabela com uma chave estrangeira, né? A gente vai precisar de um registro, né, para adaptar, né? Porque se eu tentar adaptar, quando colocar, né, o sistema adaptar a base de dados colocando esse campo novo e não encontrar registros lá na tabela de parâmetros de envio e-mail, vai dar um erro, né? Então, o que a gente faz, né? Então, vou botar aqui, ó, essa tabela aqui. Então, naquela solicitação anterior, né, que é onde tu está criando a tela aqui, então a gente bota assim, ó, antes de adaptar, né, criar tabela, a gente bota aqui com os seguintes campos, né, aí 2 pontos, aí vamos botar ali, ó, código e-mail, né, bota assim, número, e não precisa ser todos os campos da tabela, né, os outros campos ele cria, ele vai criar na hora de adaptar, mas pelo menos criar esses 2 campos aqui e lançar, vou botar aqui, lançar registro 0, né? Então o que acontece? Na hora que eu vou essa instrução aqui, ó, procedimento para atualização, ela vai aparecer no início lá das notas de release, né? Orientando já quem for atualizar o sistema, né? Vamos abrir aqui para ver. Aqui, vamos abrir aqui, ó. Então vai aparecer nessa parte laranja aqui, né? Ó, antes de adaptar, né? Então aqui ele já tem algumas coisas. Então aqui, ó, tem criar campo e tal. O que a gente colocou ali, né? Então, ó, antes de adaptar vai aparecer o seguinte: criar a tabela, parâmetros, e-mail e envio, porque nem existe essa tabela, né? No sistema, com os seguintes campos: código do e-mail, número, e módulo software texto. Criar registro 0, né? Então tu vai botar o código e-mail 0 e o módulo do software, qualquer texto ali, ou um espaço, ou ZZZ, não excluir, alguma coisa assim, né? Para existir esse código 0. Daí o que acontece? Quando o sistema for adaptar o banco de dados para, né, deixar o banco de dados adaptado para essa nova versão, ele vai adaptar essa tabela, né, porque ela vai estar diferente do que está passando aqui no XML, né, tem mais campos, e ela vai estar e vai incluir esse campo código e-mail lá no módulo e-mail, né, e vai botar todos com o código 0 lá, né, que é aquele registro que a gente cria ali para a gente criou para poder adaptar a base de dados, né? Então, assim que a gente faz todo esse gerenciamento aí dos projetos, né, mantendo aqui as solicitações, né? Então fica o histórico aí de tudo que foi feito em cada módulo, e a gente tem os recursos, né? Então tudo em cima de recursos, e também lá toda
as regras de negócio, interface, lá tudo a gente cadastra lá e isso tudo sai, né? Como é um cadastro, né? A gente tem condições de fazer relatórios aqui, né? A gente tem um relatório do projeto, né? Vamos entrar aqui, né? A gente tem um relatório do projeto aqui que nos mostra todos aqueles recursos, as regras de negócio ali, tudo que foi cadastrado, né? E à medida que vai alterando a gente vai colocando também, né? Então essa é a maneira como a gente faz aí para ter tudo isso em sistema, né? Essas mudanças e novos recursos que a gente coloca aí no software. Certo, gente? Obrigado, era isso. Até a próxima.